gravar, mas você vai continuar me ouvindo tudo aí. Tá Tá bom. certo? Olá. Tá errado. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma entrevista do programa Educação e Ciência, um projeto do blog do professor Lima em parceria com a Associação Sergipana de Ciência. Esse projeto tem o objetivo de mostrar para a população sergipana o estágio de desenvolvimento da ciência do nosso estado de Sergipe e do Brasil, mediante um diálogo com os principais pesquisadores. Nós entendemos que essa é uma forma de dar um retorno para a população em geral e também uma forma de estimular os jovens que desejam seguir a carreira científica. Hoje, nós teremos o prazer de conversar com a professora Suzana Souza Lalique. Nós vamos conversar sobre a sua trajetória educacional e sobre os projetos científicos que está desenvolvendo e também sobre o retorno que esses projetos dão para a nossa sociedade. A nossa convidada é graduada em Física pela Universidade de São Paulo, tem doutorado pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pela Universidade de Pisa, na Itália. Ela tem experiência na área de física nuclear aplicada, física médica e física da matéria condensada. Trabalha principalmente com os temas desenvolvimento de detetores de radiação, caracterização de materiais luminescentes, datação arqueológica e metrologia das radiações ionizantes. Publicou 74 trabalhos científicos em revistas indexadas, 3 livros e um capítulo de livro. Apresentou mais de 147 trabalhos em congressos científicos, orientou 19 dissertações de mestrado e 9 teses de doutorado. Foi membro da Comissão Diária de Física Médica da Sociedade Brasileira de Física e foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Sergipe. Atualmente, é professora titular da Universidade Federal de Sergipe e é membro docente do Programa de Doutorado em Engenharia Industrial da Universidade de Pisa. Faz parte do conselho do curso de mestrado em proteção contra eventos químicos, biológicos, radiológicos, nuclear e explosivo da Universidade de Roma. É secretária-geral da Sociedade Brasileira de Física e é membro da International Solid State Dosimetry Organization. Na Universidade Federal de Sergipe, ela atua no Departamento de Física, onde contribui com o curso de Física Médica, coordena um grupo de pesquisa e também desenvolve projetos de divulgação científica. Muito obrigado, professora Suzana, por ter aceitado o nosso convite. E, para início de conversa, eu gostaria que a professora falasse um pouco da sua trajetória educacional, desde a educação básica, passando pela educação universitária, mas, sobretudo, falasse como é que chegou à escolha dessa carreira científica. Pois não, professora? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem estiver assistindo isso em outros horários.
É um prazer estar aqui. Professor Lima, já conheço há tantos anos, né? Quando vim para Sergipe, já lhe conhecia de São Paulo, onde nós passamos pelo mesmo laboratório. Então, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Então, eu sou natural de São Paulo e vivia boa parte da minha vida ali, né? Então, minha formação acadêmica foi basicamente feita toda na cidade de São Paulo. O meu ensino fundamental, o ensino médio, graduação, né? O doutorado foi todo feito lá. Eu fiz o ensino fundamental numa escola municipal da cidade de São Paulo, né? Uma escola pública, e fiz o meu ensino médio numa escola que é particular, mas que quem entra tem uma bolsa, né, que é o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Então, ela oferece ensino médio integrado ao técnico, que era importante para mim, para poder trabalhar na época, né? E então eu me candidatei a uma bolsa de estudos no ensino médio lá para participar, fiz o processo seletivo e fiz esse ensino em 4 anos, né, que é o curso técnico de desenho de construção civil. E como eu sou filha de uma família simples, era uma família carente mesmo. Meu pai era motorista, foi motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista particular, né? Minha mãe dona de casa e costureira, que cuidava da gente. Eu tenho 3 irmãos, 2 irmãos de sangue e uma irmã adotada, né? E minha mãe sempre cuidou da gente. Então, desde os 14 anos, eu tive que começar a trabalhar, tive já meu primeiro emprego como auxiliar de escritório, né? E esse curso profissionalizante me ajudou a bancar a minha vida de estudante, né? Então, eu trabalhava uma parte, estudava à noite para poder conseguir trabalhar, né? Então, sempre foi assim, inclusive na universidade. E eu sempre quis ser, né, uma cientista. Isso, desde pequena, quando me perguntavam o que eu queria ser, eu sempre gostei de ciência. E eu gostava de estudar matemática. Assim, eu não era uma estudante excepcional, mas era uma estudante que gostava de estudar. Então, eu me dedicava, né? Tinha notas boas aí desde lá do ensino fundamental. E nesse ensino médio já foi um desafio, porque esse curso é um curso técnico, então já envolvia algumas coisas de construção, bastante física, né? Tinha muita física por trás dos cálculos que a gente fazia de construção civil. Então, foi um período desafiador aí na minha carreira. E então eu trabalhei por alguns anos também nessa área de construção civil, fazendo projetos, trabalhando em empresas privadas. Para me manter, eu fui morar um período em Campinas, porque minha família se mudou para Campinas, de São Paulo para Campinas. E aí, em Campinas, eu também comecei a trabalhar numa empresa por lá. E isso foi em 1991. Nesse ano, fiquei o ano inteiro em Campinas, mas em 1992 eu já passei em física. Eu fiz física porque era uma coisa que me motivava muito, né? Descobrir sobre o mundo, né? Então, quando eu fiz o meu colégio técnico, não tinha tudo de todas as disciplinas. A gente tinha, por exemplo, só 1 ano de química, acho que eu tive 2 anos de física, não tinha todo o curso básico em física, mas aquilo era desafiador para mim, eu sempre gostei de desafios, então aquilo me interessava. E eu fiz um cursinho para poder fazer o vestibular, ainda não tinha Enem, né? A gente fazia o vestibular das universidades, e eu não tinha dinheiro para estudar numa universidade particular, que eu tivesse que pagar. Eu até iniciei a arquitetura num ano
uma universidade, paguei 2 meses, mas eu vi que eu não tinha condições de pagar. E também comecei em arquitetura, que eu falei, não é exatamente isso. Fui na arquitetura por causa do curso que eu tinha feito, construção civil, achei que era natural isso, mas falei, não é isso que eu quero alguma coisa mais de ciência. E preciso fazer numa universidade pública, porque senão não vou ter como me manter. E, claro, tinha que estudar muito. E como meu curso não tinha tido toda aquela base para eu poder fazer um vestibular de uma universidade mais difícil, aí eu fiz um cursinho rápido, de 3 meses, para melhorar essa base, e entrei na USP. Aí entrei na USP no curso de Física, que foi, assim, fantástico, né? A USP é uma universidade muito, muito boa, te dá oportunidades grandes de fazer várias coisas diferentes. E foi assim que eu entrei em Física. Eu tive um professor nesse cursinho também que era muito motivador, fazia umas aulas assim, ele apagava a luz para dar aula de ótica, mostrava uns lasers, era muito, muito divertido. Então, professores fizeram a diferença de fazer eu querer fazer Física. Então, acho que o professor faz muita diferença. Um professor motivado faz muita diferença. Muito bom, professora, saber como ocorreu essa trajetória, porque nós aqui temos também a preocupação de dialogar com os estudantes. Então, nós temos jovens aí que se interessam pela ciência e é interessante que eles vejam como essas coisas acontecem. Aí eu pediria agora, professora, que fizesse o seguinte: falasse sobre os projetos que vem desenvolvendo, e aí pode até fazer um vínculo com o início desses projetos no próprio curso lá na USP, mas dissesse quais, principalmente, as áreas e as coisas que estão sendo desenvolvidas aqui na Universidade Federal do Sergipe. Bom, eu trabalho principalmente com estudo da radiação, interagindo com as coisas, com a matéria, com a gente, com detectores, né, com instrumentos. E eu comecei nisso porque, quando eu estava fazendo o meu curso de graduação, eu fiz um dos cursos básicos, Física 2, com o professor Shigeo Watanabe, que é uma das pessoas que trabalhava com isso já há muitos anos. O professor Shigeo me deu aula no curso, junto com o professor Werner Samburger, que é bastante famoso, infelizmente já faleceu, mas ele fazia divulgação de ciência, né? Ele foi responsável por criar instituições de divulgação. Então, eles também levavam pessoas que eles consideravam que tinham um destaque, um futuro ali e para trabalhar no laboratório com eles. Eu decidi trabalhar com o professor Shigeo em dosimetria das radiações. O que é dosimetria das radiações? É você ver o efeito que a radiação faz no material e usa aquilo para saber quanto de radiação chegou, né? E estudar os efeitos. Então, por exemplo, uma radioterapia. A radioterapia é o uso da radiação para matar um câncer. Então, nossos projetos aqui são principalmente nessa área de aplicação da radiação na área médica, tanto para fazer imagens, né, radiodiagnóstico, quanto para fazer tratamento na radioterapia. E eu tenho trabalhado ultimamente, principalmente com um material vivo, que é cebola. Por que cebola? Porque cebola é usado como um detector de poluentes, por exemplo, já universal, bastante conhecido, mas era pouco investigado com relação à radiação, efeitos da radiação. E a gente, por causa desse conhecimento, desse uso da cebola como esse sensor de poluentes, a gente decidiu usar essa cebola para ver qual é o efeito que a radiação faz, estudar num ser vivo.
É claro que eu não posso fazer experimentos o tempo todo com humanos, a gente só vai na fase final, mas mesmo com animais, mesmo com ratinhos, é bastante complicado, né? Cada vez mais a gente quer evitar o uso de animais. Então, o ser vivo que a gente pode, vamos dizer, brincar aí com a radiação, né? Colocar doses diferentes, tempos diferentes e ver o que acontece, a gente está usando essa cebola. Então, para entender, por exemplo, o efeito que uma dose pequenininha vai causar no futuro, como que é o desenvolvimento dos danos que a radiação faz, tanto para você acabar com câncer, quanto qual é o efeito que, se você fizer uma radiografia, vai causar na pessoa. Então, a gente tenta entender isso fazendo vários experimentos, irradiando cebolas com... na verdade, é a raizinha da cebola. Quando ela está crescendo, né, ela tem uma pontinha que se multiplica muito rapidamente, que é importante para estudar o efeito da radiação durante a multiplicação das células, quando as células são mais sensíveis, e a gente tem feito isso. Além disso, a gente trabalha com um gel dosimétrico, um gel que eu faço um objeto simulador. Eu coloco no lugar de uma pessoa que vai fazer uma radioterapia, eu coloco esse gel e quando a radiação interage com ele, ele muda de cor. E essa coloração tem a ver com a quantidade de radiação que chegou naquele ponto. Então, se eu fizer um planejamento de radioterapia, eu quero irradiar o câncer, não quero irradiar o entorno. Como é que eu garanto que eu estou irradiando realmente só o câncer e o entorno não está recebendo dose nenhuma? Eu posso ter essa simulação, esse objeto que eu coloco lá, faço o tratamento e vejo se o meu aparelho está funcionando direitinho. Então, a gente desenvolve esses géis, junto com a professora Midori, de química, porque tem muita química envolvida nessa desenvolvimento desse gel, mas também desenvolvemos um equipamento para fazer a leitura, porque essa mudança de cor exige que tenha um aparelho no entorno que faça uma tomografia, né, ele faça uma varredura para medir a intensidade dessa cor que está variando. Também não é uma coisa simples, exige bastante ótica da física, mas é um projeto bastante interessante. Nós temos, já tive um aluno que terminou o doutorado, agora temos outro aluno que está fazendo também, mas o meu primeiro era da física, esse é da química. Então, por causa dessa questão de envolver muita química. Além disso, eu estudo diversos dosímetros de estado sólido, ou seja, são minerais que mudam com o efeito da radiação. E depois, ou eu esquento, ou eu jogo uma luz adequada e sai uma luz deles, que eu posso medir essa intensidade, me correlaciona com a dose. Esse tipo de trabalho, por exemplo, é muito importante para quem faz todo dia trabalha com radiação. Então, todos os trabalhadores nos hospitais têm que usar o que a gente chama de dosímetro, que é feito desses cristalzinhos, entender como esses cristais emitem luz ou melhorar a resposta deles. É um trabalho que a gente faz na universidade. Também, principalmente durante a pandemia, a gente trabalhou com desinfecção usando luz ultravioleta. A luz ultravioleta, ela interage com o ser vivo e ela pode quebrar o DNA, causar a morte celular. Se a gente vai para o sol, né, a gente sofre com a luz, mas aquela luz é luz UVB e UVA. Não tem o UVC. O UVC é mais potente. O UVC do sol, ele é filtrado pela camada de ozônio, felizmente. Então, a gente está aqui bem. Mas eu posso construir equipamentos que tenham lâmpadas que emitam UVC, e esse UVC vai interagir com os germes, né, com vírus, bactérias que estão ali no ambiente, e se eu expuser o ambiente, se eu expor as pessoas, eu consigo matar isso no ambiente. Então, eu posso fazer uma esterilização no hospital, por exemplo, passar numa cama, é só passar a luz. Eu vou matando os bichinhos, né? E depois eu venho com a pessoa, não vai ter nada ali. Também posso desinfetar o ar. Então, eu
a gente fez um trabalho que a gente colocou um sistema lá no Hospital de Lagarto, da Universidade Federal de Sergipe, e desinfetamos o ar no ambiente lá, só com essa luz. Então, a luz ficava fechada no local, então as pessoas estavam respirando um ar menos contaminado, principalmente na época da Covid, que estava todo mundo muito preocupado com isso, né? Mas não serve só para Covid, serve para qualquer tipo de doença, inclusive esses germes essas bactérias mais resistentes, a gente é capaz de resolver apenas com luz. Muito bem, professora. De alguma forma, a professora já avançou um pouco na pergunta que eu gostaria de fazer na sequência, mas eu vou pedir para a professora aproveitar e falar mais diretamente aí mesmo com a própria sociedade. O seu trabalho, pela forma como está sendo colocado, já é um trabalho que tem uma ligação direta com a vida das pessoas. Então, eu gostaria que a professora me falasse um pouco, diretamente para a sociedade, o que é que esse trabalho traz de benefícios. Como a sociedade pode fazer uso dessas pesquisas que estão sendo feitas aí no seu laboratório. Então, no meu laboratório é bem aplicado mesmo, né? As pesquisas são voltadas para a saúde das pessoas, né? Basicamente, o uso da física. Muita gente pensa que a física é uma coisa que a gente estuda só lá o carrinho que anda, né? E com a velocidade que tem. Então, a física tem muito mais coisas, principalmente a física moderna aí, que a gente aplica para a saúde das pessoas. Então, ligado em radioterapia, radiodiagnóstico, desinfecção de ambientes, né? As pessoas podem aproveitar bastante do que a gente desenvolve, tanto nos tratamentos quanto no diagnóstico, né? E também na desinfecção de ambiente. Mas às vezes a gente faz pesquisa básica que as pessoas pensam, não, isso não tem utilidade. Talvez não tenha utilidade imediatamente, mas entender aquilo pode trazer uma utilidade no futuro. Eu ensino bastante, por exemplo, sobre laser para meus alunos, né? O uso de laser. Hoje em dia a gente está usando lasers aí na desinfecção, produzindo novos lasers para comprimentos de onda ou luzes diferentes, né? E o laser, quando foi inventado, ele não tinha uma aplicação. Foi uma solução de algo que não tinha um problema, né? Veio de pesquisa básica. E o laser hoje tem milhares de aplicações, né? Todo mundo vai no supermercado, por exemplo, vem aquele leitor de barras, aquilo é um laser, né? O laser serve para cortar, para ressecar, né, a pele quando vai fazer uma cirurgia, serve para fazer leituras de CDs, apesar que a gente está mudando aí, não está usando mais CD, mas a pesquisa básica é extremamente importante, né? Não é só a aplicada que é importante. A aplicada é o final, às vezes, de uma coisa que foi feita como pesquisa básica durante anos, né? Mecânica quântica, que o pessoal... A mecânica quântica gera tantas informações, inclusive dessas coisas que eu trabalho aqui. Eu trabalho com aplicações de efeito da radiação interagindo com o corpo, com os materiais, e isso é basicamente vindo da mecânica quântica, que seria a pesquisa básica, né? Então, eu acho que é fundamental o investimento em ciência, tecnologia, para trazer benefícios para a sociedade, inclusive dessas pesquisas básicas. Professora, nessa linha que está sendo comentada, que você está comentando, seria interessante dizer o seguinte: vamos tentar encaminhar uma mensagem assim para os próprios estudantes que se interessem por esse tipo de estudo, que eu sei também que a professora tem trabalhos de divulgação científica, interage com as escolas de educação básica. Então, uma coisa que talvez fosse interessante comentar os estudantes que participam desse seu laboratório, desse curso,
eles fazem o quê? Eles trabalham, eles têm oportunidade de trabalho, e aproveite e já mande uma mensagem assim geral para os estudantes que queiram se interessar pela ciência. Bom, os meus estudantes, a maioria deles tem uma bolsa de iniciação científica, né, quando estão na graduação, ou de mestrado e doutorado quando estão na pós-graduação. Então, eles já têm uma ajuda aí de custo durante as pesquisas, né? É bom que melhore, a gente está esperando que melhore os valores, né? Tenha mais incentivo para ciência e tecnologia. E quem faz, por exemplo, o curso de física médica pode trabalhar nos hospitais, nas clínicas. O pessoal de física médica, especificamente, realmente tem bons empregos. Tem muita disputa aí, por exemplo, na radioterapia, né? O pessoal que vai para a radioterapia são empregos bons para esses nossos ex-alunos. Normalmente ele faz o curso de graduação e depois ele vai fazer uma residência, ele, igual um médico, né? Ele tem que passar um período no hospital aprendendo um pouco mais diretamente ali, normalmente são 2 anos. A gente aqui em Sergipe não tem em radioterapia essa residência, nós temos em radiodiagnóstico. Inclusive, eu sou professora do radiodiagnóstico do Hospital Universitário. E então tem esse caminho. Mas também temos os cursos de física licenciatura, então você estuda para ser professor de física, né? E o bacharelado, que é o curso em que as pessoas vão aprender a base para serem pesquisadores, né? Então aprende bastante da física para continuar depois no futuro. Foi o que eu fiz um bacharelado em física e depois eu fiz o doutorado direto, eu não fiz mestrado, eu pulei para o doutorado. Para ser uma pesquisadora. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para dar certo se investir em ciência e tecnologia. A gente passou por alguns momentos meio críticos aí, né, de pouco investimento, mas acho que a gente está voltando para incentivo dessa área, né, de ciência e tecnologia. A gente vê que os países ricos são todos aqueles que investem realmente em ciência e tecnologia. Não tem nenhum país que sai da situação crítica sem ciência e tecnologia. Então, eu incentivo os alunos para que estudem, porque eu sou uma pessoa que veio de uma família pobre, origem realmente muito pobre, fui a primeira a fazer faculdade da minha família, e eu devo tudo que eu tenho hoje ao meu estudo. Eu acho que faz diferença. Se você gostar, persistir. Não é fácil o caminho, mas seria muito mais difícil se eu tivesse só ido para a balada quando era jovem, não tivesse estudado. Hoje talvez eu tivesse muito mais dificuldade. Eu tenho uma vida muito mais tranquila, porque eu estudei e com isso eu tenho um bom emprego, uma situação bem mais estável na minha vida. Então, eu acho que tem muito futuro em ciência e tecnologia e eu convido a todos aí que tenham vontade que venham estudar com a gente na UFES. É muito bom. Muito bem, professor. Parabéns. Essa mensagem é muito importante porque nós pretendemos fazer que essas entrevistas cheguem aos nossos jovens. E eu quero agradecer aqui mais uma vez pela oportunidade e dizer que esta entrevista será disponibilizada no site da Associação Sergipana de Ciência, depois, para que os estudantes possam realmente todos tomar conhecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero que continue com esse entusiasmo e dando oportunidade para todos os nossos jovens. Muito obrigada, professor, e muito feliz por essa entrevista. Obrigada.